Senhoras e senhores deputados, não faltam números para descrever este início de ano letivo. O Governo tem preferido falar em horários por preencher, sejam 700, sejam 583 horários por preencher. E é uma forma interessante de falar sobre a falta de professores. No entanto, a avaliação do mesmo problema, quando é feita pelos alunos, quando é feita pela comunidade escolar, quando é feita pelas famílias ou pela federação, pelos sindicatos, é feita de outra forma. É feita contando os alunos que não têm aulas. Sejam 100 mil alunos, sejam 60 mil alunos, sem professor a pelo menos uma disciplina. E os números têm estado nesta ordem de grandeza, entre os 60 mil alunos, 80 mil alunos, 100 mil alunos. O que é facto é que, olhando para o mesmo problema, pelo prisma que se quiser, o resultado é sempre o mesmo. Há sempre dezenas de milhares de alunos que iniciam o ano letivo sem professor de matemática, sem professor de físico-química, sem professor de português, sem professor de informática. E o problema não vai melhorando ao longo do ano, pelo contrário, vai piorando e, portanto, ao longo das semanas e meses, vão-se acumulando no currículo dos alunos a falta de professores e ao longo dos anos também, o que faz com que o direito à educação destes alunos seja colocado em causa. Os diagnósticos estão todos feitos. A falta de docentes na escola pública tem causas estruturais e tem tido soluções pontuais. A causa da falta de professores na escola pública é o envelhecimento, a precariedade e a desvalorização da carreira docente. Esta desvalorização que é tão evidente que faz com que os estudantes não queiram ser professores. De acordo com a OCDE, Portugal é o país em que menos jovens dizem que querem vir a ser professores. E é normal que assim seja, porque os jovens também têm pais que são professores, os jovens também têm professores e, portanto, veem o que é a vida diária de um professor na escola pública e veem também o que é o salário de um professor na escola pública. Este ano serão 2.000 docentes a reformar-se e não há maneira de os substituir. O que há, sim, é muita precariedade nas escolas e o Governo não quer perceber que é a contratar e a vincular esses professores e não em truques de linguagem sobre horários por preencher que se resolve o problema da falta de professores na escola pública. E, portanto, o que se pergunta é de que é que o Governo está à espera. O que se pergunta é, não é óbvio para toda a gente que se faltam professores em determinadas regiões do país e há oferta de professores noutras regiões, então os professores deslocados têm de ser compensados pelas despesas em deslocação e habitação. Isso não é reconhecido a qualquer trabalhador, seja da função pública ou do privado. Os professores são a única classe profissional que é obrigada a deslocar-se para a outra ponta do país sem receber mais um tostão por isso. Estamos à espera que paguem para trabalhar? Isto deveria ser óbvio. Da mesma forma que a tendência para o envelhecimento docente devia ter sido óbvia há muito tempo, em vez de estar a ser compensada com medidas de curto prazo que vão ter consequências estruturais. Porque o destacamento, ou melhor, a anulação do destacamento de professores que estavam em instituições sociais, nos centros de ciência viva, nos centros tecnológicos, esses professores que estavam em mobilidade e que agora foram deslocados para as escolas, vão fazer falta nos sítios onde estavam. Isso terá consequências. O cobertor é curto, necessariamente ficará o sistema com frio nos pés ou com frio na cabeça, mas constipado fica de certeza. Da gripe não se safa. E, portanto, mesmo a mobilidade por doença terá consequências. A tendência é para que ao longo do ano o problema se agrave em vez de se resolver. E é por isso que nós apresentamos neste projeto as propostas que temos vindo a apresentar ao longo de anos. Vinculação de professores para que aqueles que estão no sistema não se vão embora desiludidos com a sua situação precária e os maus salários. Um regime de compensação a professores deslocados para que nós não andemos a pedir aos professores que paguem para trabalhar. E medidas para reduzir as desigualdades que afetam os horários incompletos, que ainda são, embora cada vez menos, cada vez há mais horários completos que ficam também vazios, mas que ainda são também um problema. Senhoras e senhores deputados, eu termino. A satisfação do Sr. Ministro da Educação, porque afinal há menos alunos sem professor, é exagerada, é imponderada e é leviana. Não há contentamento nenhum em dizer que o problema se vai agravar. É uma evidência.
É uma evidência tão grande como a irresponsabilidade deste Governo em não ter lidado com o assunto até agora.